Então, agora, para montar o inferior, o primeiro dente que eu monto, isso eu aprendi com o Alker também, eu montei por muitos anos, eu montei errado. O primeiro dente que eu vou montar é o primeiro molar inferior, porque é o dente mais importante da oclusão, é onde vai garantir a estabilidade, a oclusão certinha em chave de molar. Então, se eu começar a montar ali como eu montava antigamente, pelo incisivo central inferior, quando eu chegar aqui atrás, a chance de não coincidir é muito grande. Então, ou eu tenho que remontar, ou ele vai ficar, não vai ficar 100%, e vai dar uma instabilidade para a prótese, tá? Então, faz toda a diferença, isso é bem importante. Até se vocês virem, olharem lá na carta molde, tem sempre duas opções de tamanho anterior. Então, vai ter a opção ali, por exemplo, nesse caso, tem uma opção de L16 e de L18. Porque se eu tiver, na hora que eu for montar os anteriores, eu pegar, por exemplo, o L16 e ficar um diastema, eu vou lá e troco a plaquinha e coloco a placa maior, L18. Porque isso vai depender muito do arranjo, do tamanho da maxila do paciente. Então, quanto maior a maxila do paciente, maior o arco vai ser inferior, tá? Então, isso tudo vai influenciar no tamanho da boca. Por isso que sempre vai ter essas duas opções. Então, agora que eu coloquei o plano inferior, tá? Então, olha só, eu já deixei ele no comprimento máximo ali, desejável, né, nesse caso, que é 20 milímetros. Então, olha, vocês estão vendo onde ele termina o plano? Ele não vai até segundo molar. Então, eu vou terminar esse dente, esse protocolo inferior, em primeiro molar, tá? Então, vai ser o primeiro dente que eu vou montar. Então, da mesma maneira, né? Então, viram que eu posicionei ali o plano, tirei a mesa, né? Agora eu não uso mais a mesa. Corto ali o quadradinho. Vou posicionar o premolar também com auxílio de uma cerinha, utilidade. Mas assim, pessoal, cuidem muito com a cera utilidade, tá? Então é só um pouquinho mesmo, só para você ter facilidade na movimentação e use sempre uma cera de fixação, tá? Então a cera de fixação faz realmente toda a diferença na prova para dar estabilidade para o dentista conseguir provar sem que os dentes saltem, tá? Então, sem que eles intruam também e acabe tendo uma perda dimensional. Então, ó, posicionei aqui o meu molar, tá vendo, ó, em chave de molar, bem certinho, tá? Então, aqui é sempre bom olhar também por dentro, sempre olhem por dentro, veja se a cúspide lingual tá tocando no antagonista, tá? Se não estiver tocando, venha e arrume aqui por cima. Então, eu vou fixar o primeiro molar. Só que para conseguir fazer o balanceio, eu tinha que estar com o outro lado montado, certo? E daí agora o próximo dente que eu iria montar ia ser o primeiro molar do lado esquerdo. Só que nesse caso, como eu só estou montando um lado pelo tempo que a gente tem, eu não vou conseguir mostrar o balanceio, mas eu vou explicar para vocês como é, tá? Então, assim, né? Então, esse lado, obviamente, já ia estar montado, eu iria montar, primeiro eu ia montar esse molar, depois esse. Tanto faz a ordem, tá? Mas o importante é que você monte os dois primeiros molares. Montei o primeiro molar, eu ia soltar a côndilo aqui do articulador, tá? E vou fazer esse movimento de lateralidade, ó. Quando eu fizer esse movimento, se eu quiser um balanceio, tá? Ó, quando ele tem que tocar, né, nessas cúspides, ele tem que tocar do outro lado também, para ter um equilíbrio oclusal, para segurar a prótese total em posição, tá? Porque senão eu vou fazer uma alavanca e ela vai deslocar do outro lado. Então é bem importante, e eu vou fazendo isso dente por dente. Eu monto os dois molares, aí vou e confiro.
Beleza, tá tocando? Tá tudo certo? Se não estiver tocando, eu posso fazer alguns ajustes em cima, né? Dou uma arrumadinha, ver se tem alguma coisa que eu consiga corrigir, né? No posicionamento, beleza. Tá tocando, fixo ele. Aí vou pro segundo premolar. E faço a mesma coisa. Sempre conferindo o balanceio, dente a dente, tá? Duplinha por duplinha, né? Para depois, quando eu for para os anteriores, a minha oclusão está garantida, a minha estabilidade da prótese está garantida. E pelo dente idealis ter essa angulação da cúspide mais baixa, isso facilita também, tá? Facilita muito essa estabilidade, a estabilidade da prótese mucosuportada. Tá, então, eu vou posicionar o pré-molar, o segundo pré. E depois eu iria para o segundo pré do lado esquerdo. Nesse momento já é interessante vocês usarem a cera de fixação para quando fizer o movimento de lateralidade, os dentes não se deslocarem, não saírem do lugar e você poder realmente conferir se eles estão na posição correta, tá? Daí faço a mesma coisa desse lado aqui, tá? Solto novamente o côndilo e confiro. Então, nesse momento, o primeiro molar já estava ok, eu já tinha deixado ele certinho, né? Agora, quando eu fizer toque, pelo menos um toque ele tem que ter, tá? Em grupo, tá? É desoclusão em grupo porque ele vai tocar no canino, no primeiro pré, no segundo pré e no molar ao mesmo tempo, tá? Para ter estabilidade da prótese e não sobrecarregar nenhum dente. E não fazer uma alavanca na prótese total. Então, quando, ó, eu tenho um toque aqui e continuo tendo toque no molar, ok. Agora, se eu tivesse tocando somente no primeiro pré e ele não estava tocando nada no molar, então alguma coisa estava errada. Então eu ia ter que dar uma verificada na superior, dar uma arrumada para eu manter esse equilíbrio, tá? Então aqui, se vocês quiserem conferir com uma maior precisão, dá para pegar um carboninho, né? Porque às vezes a gente não enxerga no olho nu. Tá, eu vou colocar no carbono e vou arrastar para o lado, ó. Então olha só. Tá? Então ele fez aqui esse toque tanto no, ó, tanto, tá vendo? No segundo pré como no molar, ó. Beleza, ok, tá? Faço a mesma coisa do lado de lá. Bia, Agora, pode falar. ó, tem duas perguntinhas. Uma é da doutora Juliana. Ela pergunta: você acha importante utilizar a mesa metálica ao invés da plástica para ir ajustando protrusão e lateralidade após a montagem de cada dente? A placa, a mesa de camper, a metálica ou a plástica, não tem tanta diferença quanto a isso. Tanto faz as duas, tá? Eu tenho as duas, eu tenho tanto a metálica quanto a plástica. A única coisa que eu gosto de escrever na mesa e a plástica acaba, eu uso essas canetinhas permanentes, ela tá toda riscada. Mas quanto a isso, não tem diferença. Repete de novo o final da pergunta ali que ela falou do movimento de protrusão. Tá, eu vou fazer a pergunta toda, tá? Você acha importante utilizar a mesa metálica ao invés da plástica para ir ajustando protrusão e lateralidade após a montagem de cada dente? Então, eu vou montar somente o superior em cima da placa, tá? Depois que eu montei o superior, eu não coloco mais a placa. E ela ser metálica ou plástica não vai interferir em nada, tá? Pelo menos. Oi, Pode Bia, falar. desculpa. Não, é que o Walker até complementou, ele até colocou assim: a pergunta provavelmente seja sobre a mesa incisal. Ah, sim, não a mesa de camper. Essa mesinha aqui. Ah, tá.
Sim, a mesa incisal tem uma mesa própria para fazer esse movimento, né? Que é uma mesa metálica que tem as angulações de 30 graus, 15 graus. É, essa mesa eu já utilizei, mas eu não utilizo mais, né? Então, depende muito do caso. Né? Então, placa de bruxismo é interessante usar, mas nesse caso, né, de prótese total balanceado, dá para você trabalhar bem com essa, tá? Walker, quer complementar alguma coisa sobre essa mesinha? Se ele quiser escrever alguma coisa, ele fica super à vontade, aí eu leio, tá? Enquanto isso, eu vou fazer mais uma pergunta da Hanna, tá? Bia, boa noite. Fala, por favor, as diferenças de colocação de primeiro molar em oclusões diferentes, classe 2 e 3? Então, depende também de qual é o padrão que você vai usar. Se você for usar a montagem lingualizada, né? Se você for usar o padrão lingualizado, tem que ser o dente próprio ali, para você ter uns dentes específicos para isso, né? Eu sempre procuro fazer a montagem em chave de molar. Só que depende do grau, né? Se for muito avançado, também facilita você usar um dente com uma angulação mais baixa, tá? O Idealis também já iria ajudar bastante. Às vezes você tem que até dar uma trabalhada no dente para você, porque se você não vai conseguir montar certinho o arco por ser muito vestibularizado, por exemplo, o classe 3, a mandíbula do paciente é muito vestibularizada, né? Então eu não vou conseguir montar os posteriores em chave de molar, né? Então às vezes eu tenho que montar de topo. E o Idealis também facilita nisso, tá? Facilita. O incisivo, no caso, quando é classe 2, eu até consigo montar em chave de molar, só que eu pego uma bateria anterior menor. Então, eu pego uma boca menor anterior, de canino a canino, para poder fechar a oclusão e conseguir manter em chave. Só que isso depende muito ali do dentista, né, de qual vai ser a montagem que você vai fazer, se vai fazer lingualizada, se vai fazer 0 grau, se vai usar o dente 0 grau. Tem o da Premium também, ou tem o da User também, que é o da Classic, né? Que tem essa opção 0 grau. Bia, mais uma perguntinha. Quando o antagonista é dente natural, a desoclusão também é em grupo para ter estabilidade? Se for uma prótese total, sim, tá? Porque você vai ter que garantir a estabilidade da prótese total da mesma maneira, né? Claro que quando tem dente natural, às vezes está um mais destruído que o outro, né? Então, fica um pouco mais difícil você fazer essa lateralidade. Só que você tem que tentar manter o máximo o equilíbrio, porque às vezes você tem um dente natural que está mais destruído e ele vai fazer uma alavanca na prótese total. Então, ou você monta esse dente, o antagonista, mais para cima, ou às vezes até tem que fazer um desgaste na cúspide para que você consiga a maior liberdade de lateralidade, tá? O maior contato em grupo e não contato em um dente só. O contato em um dente só sempre vai ocasionar deslocamento. E aí o Walker está aqui nos ajudando ativamente. Obrigada, viu, Walker? Ele complementou aquela pergunta da mesa incisal, dizendo que a mesa incisal é ajustada a partir dos planos de cera, em cera, né? Antes da montagem. Ó, agora, pessoal, que eu já coloquei os posteriores, deixa eu só fixar melhor esse primeiro pré-molar aqui. Eu vou conferir novamente, né, o movimento de oclusão em grupo. E o último dente que eu vou colocar aqui é o canino. Ou eu poderia deixar, ó, tá vendo como ele tá saindo do lugar? Ó, eu tô fazendo o movimento. Olha como ele tá saindo do lugar. Então, significa que ele tá alto, ele não tá bem posicionado. Então, há essa aresta aqui.
distal tá muito alta, tá tocando só nele. Então, eu vou arrumar, deixar ele virar um pouquinho. Deixa eu travar aqui primeiro. Ó, vou mexer no posicionamento dele. Às vezes fica um overlap, um black space, quer dizer, tá? Que é esse vazio ali, esse espaço negro, né? Mas não vai interferir em nada na estética. O importante é realmente garantir a estabilidade da prótese, tá? A oclusão. E tem mais um complemento aqui do Walker, é que entrou aqui para mim fora de ordem. Mas ele complementou assim, ó, eu gosto de utilizar a mesa metálica para auxiliar o ajuste e posicionamento dos dentes, mas a referência principal é a curva de Spee e Monson, além das próprias cúspides dos dentes. Ah, legal. Uhum. Beleza. Ó, tá? Então, ó, tô fazendo um movimento aqui de lateralidade, agora ele não tá mais deslocando, ó. Tá? Tá dando pra ver bem? Tá tocando nos 3 dentes ao mesmo tempo, tá? Desoclusão em grupo. Não sei se vocês conseguem ver nessa câmera. Ó, quando eu faço, tá? Bem importante, se eu for fazer uma montagem balanceada bilateral, quando eu fizer esse movimento, ele tem que tocar desse lado também, tá? Então, eu tô fazendo esse movimento, ele vai tocar aqui na vestibular, ele tem que tocar do lado oposto, tá? Para manter a estabilidade da prótese total. Agora, se for o protocolo, se for uma dupla de protocolo, então ela está implantoportada ou tem uma super retenção do rebordo, eu não preciso fazer ela bilateral. Eu posso fazer ela unilateral, a desoclusão em grupo unilateral. Então ela vai tocar somente de um lado. Ela toca todos juntos em grupo, mas o outro lado não precisa estar ocluindo, tá? Então tudo vai depender de qual é a situação do paciente. Então, se tem rebordo, se não tem, se é implante suportado, se é muco suportado. Então, agora eu vou começar pelo incisivo central inferior. Agora eu vou posicionar ele na linha média. Não é, sim, então, obrigatório que a linha média se conhecida, tá? É bem mais importante que a oclusão, esteja certinha, para garantir uma estabilidade dessa prótese. A linha média é uma questão mais estética mesmo, tá? Então, quando eu for... os incisivos, eles nunca podem tocar, tá? O inferior também. Eu não posso estar tocando quando o antagonista for prótese total. Se eu fizer um toque anterior aqui, o que vai acontecer? Quando tocar aqui, essa prótese vai deslocar, porque vai fazer uma alavanca anterior, vai ter esse toque anterior e ela vai deslocar, tá? Além de fazer uma força grande, né, nesse osso alveolar, que é um osso frágil, que é um osso mais fácil de reabsorver, né? Então vai ter uma reabsorção óssea maior se eu manter o contato nos anteriores, tá? Então não é indicado de maneira nenhuma prótese total ter toque anterior, tá? Então eu posso fazer o posicionamento desse central, né? Eu faço esse tracionamento aqui, tá? Soltei os 2 côndilos, tá? E vou, quando unir as cúspides ali, ó, cúspide com cúspide, eu vou posicionar, vou saber exatamente o posicionamento do central. Deixa eu colocar uma serutilidade nele aqui para facilitar, para ele ficar ali quietinho. Bia? Que aí já vai me dar... Oi. Não, só tem um comentário do Gilberto, onde ele afirma que é possível fazer a individualização da mesa incisal sem necessidade da mesa metálica angulada. Ah, sim. Uhum. A mesa metálica angulada, ela não você consegue trabalhar sem ela, sim, tá? Então não é indispensável. Tá? Então, ó, solta o côndilo, faça o movimento de protrusão, tá?
Ó, uniu as cúspide com cúspide posterior, eu sei o overjet e o overbite que eu vou ter no incisivo central. Então, eu deixo ele de topo, para não correr o risco de eu fazer um overbite muito profundo e também, quando o paciente fazer um movimento de protrusão, ela fazer uma alavanca na prótese e derrubar. Tá? Então, olha só, tá vendo? Não sei se tá dando para ver aqui. Mas, ó, quando eu uni cúspide com cúspide, ele passa bem rente, tá? Mas ele não faz uma alavanca nos anteriores, tá? Então, é esse o overbite ideal, né? Desejado. Claro que nem sempre o dentista aceita tanto o overbite, mas é bem importante, overjet, desculpa. É bem importante vocês explicarem qual é a importância disso, tá? Bia, perguntaram também a Tatiana, né, se os dentes Premium e Idealis possuem cores clareadas, né? Ah, sim. Uhum. Eu tenho até aqui a escala, essa escalinha aqui da Premium. E na escala, na própria escala, tem as cores clareadas. Então, tem disponível BL2 e BL3, tá? Ó, é uma das poucas marcas, acho que é a única marca que tem no mercado de dente de primeira linha que tem os dentes clareados, tá? Ó, tá dando para ver aqui? BL2 e BL3. Então, essas são todas as Dá cores para que ver, sim. tem. Aí tem essas duas opções aqui, BL2 e BL3. O que facilita muito porque tem uma tendência agora, né, os pacientes quererem os dentes cada vez mais clarinhos. Então, é raro montar um dente A3, muito raro. Né? Então, há uns anos atrás era o mais comum, né? Hoje em dia, já A1, B1 e agora uns dentes clareados. Porque é uma tendência mesmo, né? Os pacientes quererem os dentes cada vez mais clarinhos. Então, aqui nesses anteriores, como eu tô sem o outro lado, ele fica um pouco mais difícil, mas é legal trabalhar com apinhamento, tá? Um apinhamento natural, ó, como eu fiz aqui, nessa forma, ó, tá vendo? Então, nada muito exagerado, tá? Mas um leve apinhamento para dar um ar de naturalidade pro trabalho, tá? Então, se vocês olharem os dentes de vocês, né? Vocês vão ver que quase todo mundo tem esses apinhamentos inferiores, é bem comum. Então, se eu montar aqueles dentes todos retinhos, aquela teclinha de piano, vai dizer que vai denunciar ali que o paciente está usando uma prótese. Então, eu gosto de trabalhar com apinhamento. O apinhamento tem que ser condizente com o superior. Então, se eu deixei o incisivo um pouquinho mais vestibularizado, a mesial, eu vou fazer da mesma maneira no inferior. Eles têm que coincidir, tá? E agora, vou posicionar o canino. O canino, eu também não posso fazer uma chave de canino muito profunda, porque eu não vou fazer guia canina. Se eu fizer guia canina, nunca faça guia canina em prótese total. Eu vou também estar criando uma alavanca. Então, toda vez que o paciente fizer um movimento de lateralidade, pegar no canino, vai deslocar. E não vai ter uma estabilidade da prótese. Então, não vai adiantar nada o dentista ficar reembasando a prótese se o problema for na oclusão dos dentes, na posição dos dentes. Então, isso tudo tem que ser levado em conta, né? O dente a ser escolhido, né? Escolher o dente correto faz toda a diferença. Então, é uma prótese total, tem o rebordo mais reabsorvido, não tenho tanta retenção, o idealis é o dente ideal, né? Que ele tem a angulação da cúspide de 5 graus, que facilita muito esses movimentos e a estabilidade da prótese. Bia, o Gilberto está fazendo um comentário, né? Excelente essa forma de adequação dos dentes inferiores para dar um ar mais natural. Parabéns. Ah, legal, Gilberto. Muito obrigada.
Ó, lembra que eu falei para vocês que a cera contrai um pouquinho? Ó, esses dois aqui desceu um pouquinho, ele não estava concluindo. Vou ter que dar uma conferidinha nele novamente, tá? Então, sempre confiram. Então, o canino, ele toca, só que eu tenho que ver, geralmente o canino eu tenho que fazer um leve desgaste para não ficar um black space muito grande, tá? Para não ficar aquele parecendo que ele está sem oclusão, sem contato, tá? Então, eu vou posicionar o canino aqui em oclusão. Também vou montar o colo dele um pouco mais vestibularizado, tá? E vou conferir, vou fixar aqui e vou conferir na lateralidade se ele tá tocando. Geralmente ele vai tocar só no canino. Então, se tocar só no canino, se eu baixar, ele vai ficar um black space grande. Ó, tá vendo? Ele já tá com um pouquinho de black space. Claro que vocês estão vendo no ângulo, né, mais embaixo. Então, vou fixar bem aqui e vou fazer esses movimentos novamente. Tá, então, quando eu faço a desoclusão em grupo, olha só, gente, olha o que aconteceu aqui. Tocou só no canino, ó, ele tá até meio mole a cera, então ele tá deslocando, ó, mas ele desoclui dos outros, tá vendo? Ó, ele levanta todo esse e toca somente no canino. Se eu manter dessa maneira, não vai adiantar nada eu ter feito todo esse trabalho de feito um por um, né, deslocamento em grupo e tal, sendo que o canino tá tirando todo mundo de posição. Então, eu tenho que voltar e tenho que, ou eu baixo um pouquinho mais esse canino, deixo ele um pouco mais baixo, ou eu faço um desgastezinho nele, tá? Deixa eu só conferir aqui uma coisa. Provavelmente eu vou ter que fazer um desgastezinho na ponta do canino, tá? Ó, então aqui, ó, até aqui vai legal, até aqui vai, tá? Todo mundo toca, só que quando eu faço um pouquinho mais, ele já faz uma alavanca. Então, eu vou pegar o carbono, colocar aqui no canino somente, e vou ver aonde que ele tá. Ó, então ele pegou bem na ponta, tá vendo? Vocês conseguem ver aí. Pegou bem na pontinha. Então, eu vou com uma broquinha diamantada. Fazer um desgaste suave, né? Sutil, nada. O dente premium, ele é bom que ele tem essa liberdade de fazer desgaste sem perder a qualidade, tá? Ó, então, eu vou fazer um ajustezinho na pontinha do canino. Bem ali onde tá passando, tá? Bem suave. E vou conferir novamente, ó. Então agora, olha, agora eu acho que deu, ó. Tem que conferir o lateral também, se não vai pegar, tá? Então o lateral, nesse momento, se pegar em lateralidade, eu tenho que baixar. É porque ele tá alto, ele não pode pegar. Não posso fazer nenhum ponto de desoclusão, tá? Nenhuma alavanca. Então deixa eu conferir agora. Vou passar o carbono nos 4 ao mesmo tempo. Vou passar com a cor vermelha aqui. E ver se ele vai tocar nos 4 ao mesmo tempo. Olha só como que ficou. Então, ó, quando eu fiz o balanceio, ó, ele tocou aqui, tocou no canino, tocou. Tocou, teve um ponto no primeiro pré, no segundo pré e no molar. Ok, tá legal. Agora, se eu tivesse outro lado, né, como é uma próstata total, ele teria que tocar do outro lado também, simultaneamente, que é a montagem balanceada bilateral, que é quando toca os dois lados. Se eu for fazer uma montagem balanceada unilateral, que é somente um lado por vez, que é em casos de protocolo, ou quando eu tenho um rebordo super
retentiva na superior também dá para fazer, mas é mais indicado para protocolo unilateral. Eu poderia tocar somente um lado e desocluir o outro, tá? Então é isso, deixa eu virar a câmera aqui para conversar um pouquinho com vocês. Pia, o Walker fez um comentário que eu não posso deixar de, de replicar. Ele fala que esses dentes possuem um alto valor estético, né? Sempre agradam ao paciente. Obrigada, viu, Walker, pelo teu comentário. Isso mesmo. Então, assim, muito obrigada, Walker, pela tua participação, né? Então, ele é sempre o meu exemplo, meu professor, meu eterno professor. Tenho muito que aprender com ele ainda. E ele está sempre acompanhando as lives, então isso enriquece cada vez mais. Como ele já disse, né? Realmente o dente ele tem um padrão estético maravilhoso, tá? Os anteriores eles têm uma naturalidade muito grande, tá? O que dá realmente um ar de trabalho natural, não parece ditadura, como eu falo. Então eu gosto muito, trabalho com muito já, e tenho excelentes resultados. Além do que eu estava falando para vocês antes, né? Esse certificado de garantia aqui, tá? Então tá disponível para vocês baixarem, quem quiser baixar. Tem o link ali, né, doutora Paty? Tá em documentos. Tá em documentos, o certificado e a carta molde, tá? Então, assim, o dente premium, tanto premium quanto idealis, tem 6 anos de garantia. Isso é muito legal para vocês, no meu caso, no laboratório, né? Eu preencho, né, com os dados do dente, os dados do paciente, assino, coloco o carimbo do laboratório e entrego para o dentista. Quando ele recebe isso, ele fica muito feliz. Ele fala: nossa, que legal, eu tô trabalhando com um dente que tem um certificado de garantia, com certeza meu paciente vai ficar muito feliz. E realmente todo mundo se sente mais seguro, né? Você adquirindo um produto com garantia. Então, todo mundo ganha. Isso conta, isso agrega valor, tá? Então, diferente de você falar, não, eu estou usando o melhor dente, mas daí o paciente fica, será? Será que tá mesmo? Será que realmente é o dente que ele está falando que sabe? Então, isso dá credibilidade, tá? Então, quem quiser baixar, tá ali em documentos junto com essa carta molde nova, tá? Porque só nessa carta molde nova que vocês vão ter a opção do Idealis ali que eu mostrei para vocês. Então, aqui, ó, tem o prêmio e tem o Idealis nessa carta molde aqui também, tá? Então, baixem ali, que é bem bacana. E ali, na hora da escolha dos dentes, ele sempre vai dar as duas opções, tá? Então, vou escolher o dente, por exemplo, escolher o primeiro ali, o 02, ele vai sempre dar a opção do Premium 8, que é a angulação de 33 graus, de cúspide de 33 graus, e também vai te dar a opção do Idealis. Tem até o desenho, que é um com mais cúspide e outro mais com a cúspide mais plana, tá? Então, claro que todos eles têm a sua indicação, né? O Premium tem a tua indicação, de preferência em casos sobre implante, ou quando o paciente tem muito rebordo, muita estabilidade, não vai ter esse problema de deslocamento, tá? Então é isso. Quer dar algum recado, doutora Paty? Queria te agradecer muito, em nome da Cuser, por ter nos apoiado aí nesse projeto que a gente está de webinar, né, de levar um pouquinho de informação técnica para os dentistas e para os técnicos. Para quem algumas pessoas tiverem um pouquinho de dificuldade por conta da internet de visualizar a aula hoje, essa aula vai estar disponível, está gravada, ela vai ficar disponível no blog da Cuser, mas independentemente disso, todo mundo que participou, se inscreveu, vai receber um e-mail com o link para essa aula, tá bem? Obrigada novamente, viu, Bia? Eu agradeço muito pelo convite, fiquei bem feliz, muito obrigada, espero que vocês tenham conseguido acompanhar, e quem não conseguiu ver a aula do começo, assista lá que vai ficar salvo, tá bom? Obrigada, Obrigada. pessoal. Tchau, tchau.